10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Enfim, a terceira representação é por uma propriedade. E como funciona a representação por uma propriedade? Nesse caso, os elementos são descritos por uma propriedade que os determina, ou seja, é uma propriedade que define todos os elementos do conjunto. Vejamos a representação do conjunto A. No caso, o conjunto A, ele será formado por elemento X, que quer dizer o quê? X indica todos os elementos que estão dentro do conjunto. Só que nesse caso, o X representa todos eles de forma genérica, tá bom? E aí temos a barrinha aqui, tal que é um outro símbolo, certo? O segundo símbolo que nós encontramos e que estaremos destacando mais adiante, certo? Então, conjunto A é formado por elemento X, tal que X, ou seja, esses elementos que estão representados na forma genérica, eles têm a propriedade P, ou seja, eles irão obedecer a uma única propriedade, tá bom? Daí, ó, aqui tem como ler, né? Então, A é o conjunto de todos os elementos X, ó. A é o conjunto de todos os elementos X, tal que essa barrinha aqui, ó, X tem a propriedade P, que foi aqui, ó, o restante da representação, tá bom? Vamos ver o exemplo? Aqui em cima, ó. No exemplo A, nós temos aqui o conjunto A, formado por elementos X, lembrando que é a forma genérica de representar todos os elementos desse conjunto. Tal que X, ou seja, todos esses elementos, é país da América do Sul, tá bom? Ou seja, o conjunto A é formado pelos países da América do Sul. Então, essa é a representação por uma propriedade. E aí, para ficar mais claro, ó, no caso aí nós teríamos a representação, no caso como nós vimos aqui anteriormente, nós iríamos ver, só um instante, tá aqui, ó, primeira aula, já estou aprendendo. Pronto, nós iremos ver a representação tabular, certo? Daquele mesmo conjunto. Mas no caso agora não. Inicialmente vamos ver somente a representação por uma propriedade. Então, olha só no conjunto B. É formado por elemento X, tal que X é planeta do sistema solar. Então, no exemplo A propriedade é o que? É país da América do Sul. Então, essa propriedade define todos os elementos do conjunto A. Já no conjunto B, é dito que a propriedade diz que X é planeta do sistema solar. Então, essa propriedade define todos os elementos de B. Agora, nós vamos ver agora outros tipos de conjunto, certo? Que é o conjunto unitário e conjunto vazio. Vocês já devem estar se imaginando que é um conjunto unitário, que nada mais é do que aquele formado por um único elemento. Então o vazio é o quê? É um conjunto representado por esse símbolozinho aqui, ó, o círculo cortado, ou chaves, sem nenhum elemento entre elas, e nada mais é do que aquele que não possui elemento algum, ou seja, o conjunto vazio não possui elemento algum, enquanto que o conjunto unitário contém, no caso, né, ele é formado apenas por um único elemento. Exemplos, olha só. No exemplo A, o conjunto A é formado por elemento X, tal que X é um número e X vezes 5 é igual a 15. Então aqui o conjunto está representado por uma propriedade. Que propriedade é essa? X é um número e x vezes 5 é igual a 15. Então, na verdade, esse conjunto A ele será representado por todos os números que tornam essa igualdade verdadeira, ou seja, que torne essa propriedade verdadeira. Ou seja, eu vou colocar aqui valores no lugar de x, e quando eu multiplicar por 5, o resultado tem que ser 15. Mas nesse caso, esse conjunto é um conjunto unitário.
pois A é formado por um único elemento, que é o número 3. Ou seja, o número 3 é o único número que, ao colocar no lugar do x, eu multiplico por 5, 3 vezes 5, e o resultado é 15. Como não tem nenhum outro número que eu coloco aqui no lugar de x, que ao multiplicar por 5 dê 15, então é dito que esse conjunto A, por essa propriedade, ele é um conjunto unitário. Aqui no conjunto B, ó, o exemplo B, nós temos o conjunto B, que é formado por elemento x, tal que x é um número e x vezes 0 é igual a 15. Ó. Também representado por uma propriedade parecida com a propriedade que indica os elementos de A, só que tem uma diferença, que aqui é x vezes 0 igual a 15. Mas o sentido é o mesmo. Eu vou ter que colocar números no lugar de x e, ao multiplicar por 0, o resultado tem que ser 15. Só que isso é impossível, pois todo e qualquer número multiplicado por 0, o resultado é 0. Então, nunca que eu encontrarei um número que, ao multiplicar por 0, o resultado seja 15. E é por isso que esse conjunto é um conjunto vazio, certo? Pois não existirá número real que, ao ser multiplicado por 0, o resultado seja 15. E a representação dele está aqui abaixo. Ó. C é igual ao círculo cortado, certo? Representando conjunto vazio, tá bom? Como nós vimos aqui em cima. Agora o conjunto finito e conjunto infinito. Já dá para ter uma ideia aí do que vem a ser cada um deles, não é isso? Então, conjunto finito é o conjunto vazio ou que possui elementos e permite a contagem deles um a um, chegando-se ao seu fim. Ó, então, atenção aqui. Primeiro, ele disse que um conjunto finito é um conjunto vazio, ou seja, todo conjunto vazio ele é finito. E por quê? Porque ele obedece à condição exigida para que um conjunto seja finito, que é o quê? Permite a contagem de seus elementos. No caso do conjunto vazio, ele não tem elementos. Mas isso quer dizer o quê? Que é possível contar seus elementos, que vai ser o quê? O número de elementos é 0. Então foi possível contar todos. Nesse caso não existia, mas é possível dar um número que represente a quantidade de elementos. Então, o conjunto vazio é um conjunto finito. Agora, se ele não é vazio, ou seja, se ele tem elementos, então, para ser finito, aí ele tem que permitir aqui, ó, tem que obedecer essa segunda parte aqui, ó, da definição, que diz o quê? Além de permitir que conte seus elementos, nós devemos chegar ao fim da contagem, ou seja, ao seu fim, chegando-se ao seu fim. Então, temos que contar todos os elementos e de forma que chegue ao fim, certo? Ou pelo menos que nós vejamos que é possível chegar ao fim dessa contagem. Diferente do conjunto infinito, que é o quê? É o conjunto no qual não é possível contar todos os seus elementos, pois sempre existirá elementos a serem contados, certo? Ou seja, é uma grande quantidade, porém, se for uma grande quantidade, mas que se observe que é possível chegar ao fim desses elementos na contagem, então ele vai ser conjunto finito. Agora, se for observado que por mais que você conte, nunca chegará ao fim desses elementos, então esse conjunto será dito infinito. Exemplos? O exemplo A. O conjunto A, formado pelos elementos A, B, C, D, E e F, é um conjunto finito, pois podemos contar seus elementos e chegar ao fim da contagem. Então, não é só contar, mas sim ver que é possível chegar ao fim da contagem. Se você vê que é possível chegar ao fim, então esse conjunto ele vai ser finito. No exemplo B, o conjunto dos números naturais, representado aqui pela letra N, certo? Então, 1, 2, 3, 4. Aí nós temos aqui 3 pontinhos que representam reticências, ou seja,
existirá números depois desse 4, ou seja, 5, 6, 7, 8. Na verdade, esses 3 pontinhos aqui indicam um número indefinido de elementos, ou seja, vai ser um número infinito, ou seja, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, pois ao contar seus elementos, nunca chegaremos ao fim. Ou seja, ele permite que nós venhamos a contar seus elementos, mas ele não permite chegar ao fim dessa contagem. Então, é considerado um conjunto infinito. No exemplo C, ó, o conjunto C igual ao círculo cortado. Isso aqui é o conjunto quê? Vazio, certo? Então, é um conjunto finito, pois é vazio, não tem elementos. Ah, mas eu não vou fazer a contagem já que não tem elementos. Mas nós podemos definir um valor que indica a quantidade dos seus elementos, no caso, a quantidade zero. Então, é um conjunto finito.